lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se Para a honra e glória do Senhor, eu estou muito feliz. Estou feliz demais com Deus, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que o Senhor me escolheu, para ajudar aqueles que precisam, para estar junto com aqueles que choram. Foi para isso que Deus nos escolheu na terra. Amém, meus queridos? Amém. Eu estou aqui, Jesus, e estou aqui para te adorar. Amém, meus queridos? Você pode dar uma glória para Jesus nessa noite? Aleluia. Quantos aqui têm fé? Levanta a sua mão, diga graças a Deus. Você levanta a sua mão assim agora e diga: Senhor, eu tenho fé de que o gigante que se pôs em meu caminho, ele se pôs, Senhor, somente para uma coisa: para se tornar um tapete por onde eu vou passar, porque os meus pés serão limpos por esse gigante, porque eu pisarei em cima dele. Amém, meus queridos? Glorifica o Senhor em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 45, eu vou ler 3 versículos. A sua adoração vai tocar no coração de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Davi, porém, disse aos filisteus, ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo. Diga assim comigo: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Agora diga assim, irmãos: escute bem, Satanás. Com quem eu vou contra ti? Agora você escuta eu ler. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem desafronta. E o versículo 48 diz: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi apoiou a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Diga comigo: uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Amém, meus queridos? Você fecha os seus olhos, porque vamos falar com Deus. Pai, nesta hora, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, Senhor, porque tudo aqui é para a honra e glória do seu nome. Eu te glorifico, Deus, porque tu és grande. Peço que agora, Senhor, o Senhor abre o céu sobre este lugar. Faça, Senhor, uma brecha sobre o céu. Peço, meu Pai, que a tua igreja seja cheia do Espírito Santo. Que cada um agora, meu Pai, se prepara, porque o que há de descer aqui agora será tão grande, mas tão grande, que até mesmo as paredes vão sacudir, os seus pés vão fumegar, a tua boca vai se abrir, porque a glória do Senhor é descida sobre a tua vida nessa noite. Ramantu valagaceia ramante kavramanda rabadagai remeanto e declamanda gasumie de conde facébia.
Nessa noite eu quero simplesmente que você abra o teu coração e te coloque na dispensação do teu Senhor, porque a unção de Deus, ela já está aqui nesse lugar, ela já está aqui na tua vida, em nome de Jesus agora. Ultimamente nós não estamos vendo mais a fé do Senhor sendo exercida na vida de muitos irmãos. Tem muitos irmãos que estão passando pela prova, passando pelo vale, e acham que está sozinho. Sabe o que é isso? Falta de fé. Está faltando a fé no coração dos homens. E por isso o Senhor me deu essa palavra. 2 Samuel capítulo 17. Ele me leva ao encontro de Davi. Segundo a palavra do Senhor, eu relato aqui a Bíblia que Davi era um pequeno homem da família de Jessé. Era o menor da casa de seus irmãos. E o Senhor um dia disse que na casa de Jessé ele iria levantar um homem que seria honrado por ele na terra. Aleluias. E a Bíblia diz que uma certa feita, um gigante, um atrevido, se levantou contra o povo de Israel. Saul tinha o melhor exército, tinha os melhores homens de batalha, mas porém o gigante os afrontava. Eles estavam com medo, porque os filisteus eram homens muito numerosos, eram grandes homens de guerra, eram homens preparados. Já haviam homens ali na terra dos filisteus, valentes, e que tudo quanto eles entravam, todas as batalhas que eles participavam, eles eram vencedores. Por isso o povo de Israel temeu. A Bíblia diz que Saul temeu e preparou os guerreiros, e foi ele na casa de Jessé, porque ele precisava de mais homens para pelejar com ele. Amados irmãos, quando a luta ela começa a aparecer na vida do homem e da mulher de Deus, você não tem que procurar na casa de homens, você não tem que procurar por aí afora. A sua vitória, ela não está em homens, ela está no Senhor dos Exércitos, que é o firme fundamento da tua fé. Aleluias. E de repente, aleluia, Saul vai ao encontro de uns guerreiros para guerrear com eles. E quando chega na casa de Jessé, a Bíblia fala que os irmãos de Davi eram homens fortes, homens preparados, valentes de guerras. E ele começa a procurar. Vai passando ali os seus irmãos. A Bíblia diz que eles eram em 8 irmãos. E eles começam a procurar ali os valores dos homens. Começa a procurar ali qual deles que ele vai levar para a guerra. E ele fala: esse Senhor. Ele diz: não, é esse Senhor não. Davi estava ali pastoreando as suas ovelhas. A Bíblia diz que os seus irmãos estavam sendo observados. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus queridos. Você pode estar aonde você estiver, você pode estar andando por onde você quiser andar, mas se o Senhor te chamou para você ser rei, para você ser campeão na terra, aonde você estiver, pode ser no pó, nas cinzas, em Lodebar, Deus vai mandar carruagem para buscar você, porque você não vai andar a pé. A carruagem do rei vai estar na tua porta te esperando. Eu vejo também Davi naquela hora lá no pasto. Havia uma promessa de Deus na vida dele. Meus queridos, a promessa que o Senhor fez para a tua vida, ela não volta vazia. Davi estava ali pastoreando aquelas ovelhas, e a Bíblia diz que de repente Saul procura dentro dos seus irmãos qual deles ele vai levar para a guerra, qual deles ele vai pôr na batalha para vencer aquele gigante. Mas o Senhor olhou para ele e disse: ei, aqui dentro não tem ninguém, aqui dentro não tem nenhum que eu quero usar. Ei, eu quero te dizer uma coisa: Deus está olhando lá no mundo, da onde Ele te tirou de lá, está dizendo: ei, lá naquele lugar você não ia ser abençoado, lá naquele lugar não tem ninguém para te abençoar. Mas eu quero te dizer uma coisa: lá na seara, lá no campo, está
está um homem. É esse que eu quero usar. É o menor dos menores. É o menor dos menores. É aquele que está lá na seara, lá no pasto, pastoreando as minhas ovelhas. É aquele pequenininho lá que eu vou usar. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele pega os pequenos e faz ele se tornar grande. Ele abate os exaltados e exalta o que está sendo humilhado. Deus está pegando você, está preparando um palco. Uma estrela vai brilhar, porque o palco já foi preparado. Aonde você vai subir, homem comum não pode subir lá, porque esse lugar é só seu. Esse lugar foi preparado para a tua vida. Para você fazer a sua fé ser grande, é você retirar a dúvida de dentro do teu coração. Deus tem 3 passos para a sua fé ser inabalável. O primeiro passo é você quebrar a barreira da dúvida. Tem muitas pessoas que dizem: ah, mas eu creio, mas será que Deus faz? Eu creio sim, mas será que isso é possível? Se a palavra do Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê, aonde está a tua fé? Nós não podemos duvidar, não podemos ter a incerteza, e também não podemos deixar os nossos olhos ser tampados. Aleluias. Não podemos deixar os nossos olhos ser amordaçados, porque Deus quer que você veja o impossível na tua vida. Deus quer que você contempla aquilo que o homem não consegue fazer por você. Você vai passando pela prova, mesmo que a prova está quase te engolindo. Existe uma coisa tão importante na nossa vida, que eu vou mostrar para você aonde está essa coisa. O profeta Isaías escreveu uma passagem no seu livro, no capítulo de número 42, a partir do versículo 10. Ele escreveu uma coisa tão importante, que você, quando tiver a sua luta, tiver a tua prova, quando você olhar para aquele buraco e disser: meu Deus, já não vejo mais saída, as portas se fecharam, vai lá nesse livro, porque o Senhor vai te dizer desta forma: ei filho, não temas, porque eu estou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te digo: não te preocupa, porque tu és meu, e os que é do Senhor, Deus não deixa perecer. Aqueles que é do Senhor não vão morrer afogado no meio da prova, porque a vitória já é sua. Ei, Deus já garantiu a vitória para a tua vida. Não te preocupa com nada, porque Deus vai chegar até você aquilo que é de melhor na tua vida. Essa promessa Ele fez para nós lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. Ele disse o seguinte: ei, se não somente obedecerdes a minha palavra e andar segundo os meus estatutos, então virão sobre ti estas bênçãos e te alcançarão. Aleluia. Eu vou te dizer algo aqui, irmãos, que é tremendo. A bênção, ela vai ter que escolher. Se ela quiser ser bem vista, se ela quiser ser reconhecida na terra, ela vai ter que correr atrás de você, porque o Senhor está te dando essa vitória. Se a bênção quiser ser reconhecida, ela vai vir ao seu encontro, porque você não precisa correr atrás dela. Aleluia. Deus já pôs ela na sua mão, ela é tua. Quando Deus decreta, está acabado. Nada pode prevalecer contra a palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela é viva e eficaz. Aleluia. E ainda o Senhor falou: olha, porventura sou eu, filho do homem, para que minta? Por acaso sou eu, filho do homem, para que se arrependa? Ou prometeria eu e não faria? Diz o Senhor dos Exércitos. A promessa que Deus
nessa noite? Qual é a tua promessa? O que é que Deus falou para você que iria fazer contigo na terra? Eu te digo agora, a palavra do Senhor ela não volta vazia. E se Deus prometeu a tua vitória, eu vou te contar uma coisa. Uma certa feita, lá no meio do deserto, a Bíblia diz que havia 3 homens de Deus: Moisés, Caleb e Josué. A Bíblia diz que caminhando no meio do deserto, Moisés, tomado pelo Espírito Santo de Deus, olhou para Caleb e disse: tem algo que o Senhor mandou te falar. A terra em que você plantar os teus pés, ela será tua por direito. Essa e oeste. A Bíblia diz que Caleb tinha 40 anos de idade naquela época. Foi passando-se os tempos, porque como disse o profeta Salomão, há tempo para tudo na terra. Nós não andamos no tempo. Escute bem o que eu vou te dizer agora. Existe uma única pessoa que entende do tempo. Só uma única pessoa. Ele sabe começar e ele sabe terminar. Ele sabe complicar e ainda explica por que ele fez aquela complicação. Se chama Jesus Cristo Nazareno. Ele entende de tempo e sabe quando é o tempo da sua vitória. De repente, a Bíblia diz que 40 anos tinha Caleb e 45 anos se passou daquela promessa. Chegou Moisés, havia morto. A Bíblia diz que Josué conduziu o povo, chegou na terra prometida, na Nova Jerusalém. E de repente Caleb se lembrou, parou no seu pensamento e disse: ei, uma certa feita o Senhor me fez uma promessa, mas ainda não aconteceu. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta vazia. Então eu vou lembrar o servo do Senhor. Chegou até Josué e disse: ei, Josué, meu amigo, está lembrado lá atrás, lá no deserto, quando Moisés falou para mim o que o Senhor mandou ele me dizer? Que a terra que eu plantasse os meus pés, ela seria minha? Josué disse: sim, Caleb, eu estou lembrado. Ele disse: pois é, agora eu vou te dizer uma coisa. As minhas forças não se acabaram. 45 anos se passou, Josué. Eu estou com 85 anos agora de idade, mas as minhas forças não se acabaram. A minha espada ainda está desembainhada. Então dai-me por direito a herança que me pertence. Dai-me por direito aquilo que o Senhor me prometeu, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A tua herança Deus está te dando por direito. Aquilo que é seu, Deus está te dando por direito. Porque passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor ela não passa. Porque toda essa terra vai conhecer a majestade do Deus vivo todo-poderoso. Amém, meus queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A fé fez com que Saul conhecesse a verdade. E a Bíblia diz que, voltando lá para o livro de Davi, 1 Samuel capítulo 17, a Bíblia fala que Saul não encontrou ali. E ele disse para ele: vai chegar aí o moço, vai chegar o moço que eu quero usar. Ele é de pequena estatura, é o menor dos menores da casa de Jessé. Não importa o quanto tem te julgado, não importa o quanto tem dito que você não é nada, diga mesmo: eu não sou nada, mas o meu Deus é. Se estão dizendo que você não é capaz, diga para ele: realmente eu não sou capaz, mas o meu Deus, ele já foi capaz. Ele é capaz de cumprir a promessa dele na minha vida. Deus está te capacitando hoje para você exercer a tua fé. Deus está te capacitando hoje porque você vai exercer a tua fé e você vai tomar posse da sua vitória. Porque aquilo que Deus prometeu na tua vida, o diabo não vai tirar. Aquilo que Deus prometeu para você, o inimigo não vai fazer você desistir. Porque a vitória já é sua, meu querido. A vitória já é sua. Deus já venceu por você.
Não te preocupas, não temas, porque Deus ele é fiel. E de repente chega Davi. Quando Davi entra por aquela porta, Deus fala: Saul, é esse o homem que eu quero usar. Ei, Deus está dizendo para você: é você mesmo, é você que estava lá no mundo perdido, é você que estava lá no mar do esquecimento, é você que não era lembrado por ninguém. Deus vai te pegar hoje, Deus vai te tomar hoje, vai te colocar num lugar tão exaltado, vai te colocar num palco, e todos aqueles que disseram que você não é nada, vai estar lá te assistindo, vai estar lá te vendo e dizendo: ele venceu, ele venceu, ele venceu, porque a vitória Deus já te concedeu. Aleluias, aleluias. Vai acontecer uma única coisa na tua vida a partir de hoje. Sabe o que é, meus irmãos? A Bíblia diz que Davi, quando ele se tornou rei de Israel, ele lembrou de algo que o seu amigo Jonatas havia lhe pedido. Jonatas, a Bíblia diz que Davi lembrou que Jonatas falou para ele. E Jonatas disse: Davi, quando tu estiveres lá no poder, lembra pelo menos de um da minha descendência. Lembra pelo menos de um daqueles que são da minha descendência. A Bíblia diz que Davi e Jonatas eram muito amigos. E de repente ele olha para o seu trono e diz: ei, o meu amigo me pediu algo, eu não posso deixá-lo esquecido. Diz a palavra do Senhor que ele chama Ziba. E quando ele chama Ziba, ele diz: ei, Ziba, por acaso ainda tem alguém descendente de Jonatas, filho de Saul, para que eu use dele de benevolência? Ziba olha e disse: sim, mestre, tem um ainda. Mas aonde ele está? Ziba olhou para ele e disse: mestre, o lugar que está esse homem, eu tenho certeza que o senhor não vai querer ir lá. Onde ele está, Ziba? Ele está lá em Lodebar, na terra do nada, a terra do esquecimento, a terra da onde nada valia. Trazendo para os dias de hoje, amados irmãos, Lodebar é uma cidade de lixo, de podridão, onde nada prevalecia, não prestava. De repente Davi olha para ele e disse: está lá? Ele disse: está sim. Mas não, porém, mestre, o que é? Ele é aleijado de seus pés, mal consegue ele arrastar pelo chão. Davi olhou para ele e disse: sim, não tem problema, vai lá, prepara a minha carruagem. Não é qualquer uma carruagem, é a minha, que eu ando dela, que eu atravesso toda a terra dela, rumo a ela, muitos cavalos. E tem um porém, irmãos, preste bem atenção, que Deus fez 2 milagres num só. A Bíblia diz que Ziba era simplesmente um mordomo daquela casa. De repente Davi olhou para ele e disse: tu vais como meu mensageiro e anuncia a ele que ele vai comer comigo na minha mesa. Aleluias. Deus está mandando um mensageiro dele na tua porta. O mensageiro de Deus está batendo na tua porta para te dizer uma coisa: ei, na terra do esquecimento você não vive mais. A carruagem do rei está está posta na tua porta, porque o anunciante do rei, o mensageiro de rei, está aí te dizendo: ei, saia para fora, Ziba, saia para fora agora, porque o rei vai te levar para você comer com ele, para você sentar com ele, para você participar do trono com Deus. E tem um porém: você vai. A Bíblia diz que Davi, quando Mefibosete é levado para a casa real, a Bíblia diz que Mefibosete curva-se diante de Davi. Ele disse: eu não sou digno, Senhor, eu não sou capaz. Davi disse: olha, Ziba, você não só é digno,
como você é merecedor da dádiva de Deus. Você não só é digno, como o Senhor fez, já escreveu a tua história. Quem sou eu para apagar a história de Deus na tua vida? Quem é o diabo para tentar mudar o pré-escrito que Deus escreveu no teu diário? Quem é ele? Assim foi o que Davi perguntou: quem é esse circunciso que está afrontando o povo de Deus? Quem é você? Quem você acha que você é, Golias? De repente a palavra do Senhor diz que Mefibosete curva-se diante de Davi. Deus vai fazer com que você curve pela última vez na tua vida. Essa será a última vez que você vai se curvar. Sabe por quê, irmãos? Para quê? Você vai se curvar para pegar a tua coroa que estava caída lá no chão, colocar sobre a tua cabeça, porque tu é rei, tu é príncipe. A tua coroa não vai ficar no chão, porque ela vai ficar na tua cabeça. No lugar de destaque, onde o Senhor prometeu. É a última vez que você curva para poder pegar aquilo que o diabo tomou na tua mão e dizer: verdade de Satanás, porque a vitória já é minha, a vitória é nossa, o Senhor já venceu por mim. É a última vez que você se dobra, porque o teu adversário vai ver um brilho na tua coroa. A tua coroa vai brilhar, a tua estrela já está preparada. A coroa é tua, Deus te deu, ninguém vai tirar ela de você. Ninguém. Quem é este circunciso? Quem é esse? O que ele está pensando que ele é? Aleluias. Ele não é nada, ele é apenas pó. Nada vai te parar, porque a palavra do Senhor diz que nada cala o adorador. Quantos aqui são adoradores do Senhor? Adoradores da intimidade, que eu adoro em espírito e em verdade. Nada vai te calar. Podem levantar 1000 ao teu lado, pode vir 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque nada vai te calar, nada vai te parar, porque o Senhor já venceu por você esta prova. Ele já te deu a tua vitória. Sabe quando foi, irmãos? Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo foi levado naquela cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus olhou para aquela multidão e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Isso era a matéria carne de Jesus que estava dizendo. Era o homem Jesus Cristo, mas de repente bradou no peito dele o lado Deus, e falou com a sua boca suave e disse: Deus, mas sejais feita a tua vontade. Pai, irmãos, olha para você ver o quanto é interessante. Nós não valíamos nada, nós estávamos perdidos, estávamos condenados, e Deus queria salvar a humanidade. E Ele perguntou: o que eu vou fazer agora para salvar esse povo? Vou enviar mais um profeta lá para dizer para eles? Mas não vai dar certo, porque eu já enviei tantos profetas e eles não me escutaram. Havia uma reunião no céu, e eles estavam discutindo ali o que fariam pela terra, pela humanidade que Deus havia criado. E ali no meio daquela reunião estava o maléfico, astuto Satanás. E ele, creio que dizia: esse povo não merece ser ajudado, esse povo não vale a pena você ajudar eles. De repente, no meio daquela reunião, escuto eu os passos. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 3, o profeta Jeremias disse: ei,
põe a tua boca no pó. Talvez assim ainda haja esperança. A nossa esperança, meus queridos, ela dentro de 3 dias, ela conheceu o seio da terra. Ela visitou o seio desta terra. Ela esteve bem no seio desta terra. Esteve lá por 3 dias. Mas a Bíblia diz que ao 3º dia ela se levantou de lá e se pôs de pé no trono, porque era lá o lugar dela, e disse: não temas, porque eu vou preparar-vos lugar. A tua vitória já está garantida. Esta peleja você não tem que pelejar, porque eu já venci por vós. Esta luta não é sua, ela é minha, porque eu já venci ela na cruz do Calvário. Eu escuto aqueles passos chegando no meio daquela reunião, dizendo: pai, espera um pouquinho, eu sei uma solução para poder salvar esse povo. Ele disse: sim, meu filho. Qual é a solução? Eu desisto do meu trono e me manda lá, para que eu ande no meio deles, para que eu viva no meio deles, e para que eu dê a minha vida por eles. Eu tenho certeza que eles vão reconhecer. Naquela hora, meus queridos, eu vejo Jesus Cristo não olhando para a nossa maturidade humana, não olhando para a nossa carne física, para o homem incompreensível que nós somos. Eu vejo Cristo olhando para uma humanidade sedenta, para uma humanidade necessitada, e que Ele sabia que Ele poderia mudar aquele trajeto. Eu vejo Deus olhando para você não como o pecador que você é, mas com a ovelha que você se tornou. Eu vejo Deus olhando para você não com o pecado que há na tua vida, mas com a esperança de que tudo pode se tornar novo. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho na terra. Ele caminhou, andou, fez milagres, padeceu. E de repente naquela cruz Ele disse: pai, seja feita a tua vontade, mas perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Deus estava olhando para a sua fé, porque Ele sabia que mesmo ele sendo morto, mesmo aquele povo tendo negado, haveria de nascer uma equipe nova de adoradores, de homens de fé, varão valorosos, que honrariam o nome do Senhor. Por onde quer que ele passasse, o nome do Senhor ia com ele. Foi você que ele escolheu, foi você que ele olhou naquele dia e disse: eu não posso deixar de fazer o que eu tenho que fazer, porque vai vir um povo diferente aí. Vai nascer um povo diferente aí na terra. E são esses que eu quero usar. São para esses que eu vim. Homens de fé. Você é um homem de fé. Glória a Deus. Você acha por que você está aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje? Por causa da fé. Por que você está contando testemunhos de milagre? Por causa da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vejo Davi entrando naquela casa e tomando posse da sua promessa, porque o Senhor havia feito na vida dele um juramento para seu pai, de que a sua descendência seria mais que vencedora na terra. Deus fez uma promessa na tua vida: tu e a tua descendência serão prósperos, tu e a tua casa verão a glória de Deus. Aonde quer que você passar, aonde você pôr a planta dos teus pés, você verá a glória de Deus na tua vida. Meu Deus, é grande o que Deus vai fazer. E de repente Davi toma posse daquele chamado e disse para seu pai: eu vou lá combater esse homem. E chega Davi ali naquele campo de batalha. Saul disse: ei Davi, mas tu não vai dar conta, tu é pequeno, Golias é muito grande, é um homem preparado, é um homem de guerra. Ele disse: não interessa o que ele é, não importa o que ele foi, não importa o que ele faz, o que importa é que maior é o que está em mim do que aquele que está lá fora.
com armas e lanças. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Deus já garantiu a tua vitória. Não adianta, meus queridos, não adianta o diabo querer implantar alguma coisa para te parar, porque quem vai ser parado vai ser ele. Amém? Você vai dar um chute na cara do diabo nessa noite, um pontapé na cara dele, e vai dizer para ele: sai da minha frente, porque se tu não sair eu vou passar por cima. E eu quero contar uma pequena história para vocês nessa noite. Uma senhora, na certa feita, me contou uma história e eu fiquei comovido com aquela história. E por onde eu tenho passado, eu tenho contado essa história. E nesse dia especial eu disse para o Senhor que eu iria contar essa história. Aleluia. Aquela senhora, quando ela começou me contando aquela história, ela começou me dizendo assim: que havia uma família, era um padrasto de uma criança, a mãe e uma criança de praticamente 7 para 8 anos de idade. E naquela família, eles moravam no Mato Grosso. A casinha deles era uma casinha velha de pau a pique, parede de barro, pintada de verde escuro. Pensa como aquela casa era escura, né? Misericórdia. A lâmpada da casa deles era aquela lâmpadazinha pequenininha, de 40 watts, não clareava nada. Aquela senhora me contando aquela história, ela disse assim, que aquela família, o padrasto daquela família era um homem que tinha praticamente 1,70 m de altura, e de repente ele estava padecendo de um câncer nos seus músculos, nas suas regiões musculares e no seu intestino. E aquele câncer havia atrofiado aquele homem. Ele estava em um leito padecendo daquele câncer. Um homem que tinha 1,70 m de altura passou a ter 1,10 m numa cama, jogado. Ele já não mais alimentava pela boca, porque o câncer havia comido a sua traqueia. Ele já não se alimentava mais pela boca, ele alimentava por uma sonda que era embutida assim no seu intestino. E aquele moço, ele costumava dar crises por causa de tantas dores que ele passava por causa daquele câncer. Nessa história, meus queridos, eu quero te dizer uma coisa: a fé, ela move tudo, ela move montanhas. Se você nessa noite pôr a sua fé em ação, você vai ver algo muito grande que Deus vai fazer na tua vida. E de repente aquela senhora me contando aquela história, ela disse que um certo dia, aquela mãe, por tanto sofrer, tanto padecer, um dia ela escutou uma voz que falou no seu ouvido: ei, dona, mata a morte antes que a morte te mata. Dá um fim nela, ela vai te acabar, ela vai acabar te pegando. Acaba com ela primeiro antes dela chegar. E de repente aquela senhora vai para o mercado, faz uma compra muito estranha. Ela compra uma caixinha de leite, passa na frutaria, compra um abacate, 2 bananas, passa numa loja veterinária e compra um pacotinho de Caltrim, leva para sua casa. Chegando na sua casa, ela faz ali uma vitamina, coloca ali aquele veneno, e diz aquela senhora que ela prepara 2 copos americanos e enche uma seringa de 200 ml daquela vitamina e leva para dentro daquele quarto e coloca sobre o criado mudo na beira da cama. E aquele homem, como ele costumava dar crises de muitas dores, naquele dia ele começa a se debater na cama, mas segundo a senhora ele se debate de forma diferente, mais forte que as outras vezes. E a criança, olhando para aquilo, vira para a mãe e disse: mãe, liga o rádio, porque todas as vezes que ele começa a se debater, a dar crises assim, eu ligo o rádio e ele acalma. E de repente aquela senhora liga o rádio e estava acabando a programação local e começando uma programação evangélica. Pastor Luiz Sampaio, da Assembleia de Deus Madureira, de Barra do Garças,
começando aquele programa, ele começa da seguinte forma, segundo aquela senhora me contando. Diz a senhora que ele começa aquele programa dizendo assim: eu quero cumprimentar todo o povo de Deus nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Todo o povo de Deus da cidade de Barra do Garças, principalmente da favela Morro do Alto. Quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. E meus queridos e minhas queridas ouvintes da palavra de Deus nessa noite, eu quero fazer um convite a você que dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, para que nesse exato momento, você juntamente comigo dobre os teus joelhos e interceda comigo por uma família que me revela o Espírito Santo de Deus, que o diabo está tentando matar nesse exato momento. O Senhor me manda convidar você para interceder comigo, e de repente ele começa a orar. E segundo a senhora diz que ele ora da seguinte forma: Senhor Deus, vai ao encontro desta família, vai cortando todo laço de morte no meio desta família agora. Senhor, o diabo projetou a sina desta família e disse que hoje acabaria com essas vidas, mas no nome do Senhor eu repreendo o espírito de morte e te peço agora, Deus, vai ao encontro desse homem prostrado nesta cama, nesse leito de enfermidade. Levanta ele, porque tu és Deus. O câncer não manda na vida dele, o câncer não escreveu a história dele. Tira esse homem agora e o coloca de pé em nome de Jesus. E esta criança, Senhor, é a flor do teu jardim. Cuida dele agora, Senhor. E de repente, meus queridos, quando aquele homem estava orando, diz a senhora que aquele homem que estava deitado naquela cama, ele começa a se mexer, ele começa a se desenvolver, os seus braços eram enrolados, começa a desenrolar, as suas pernas estavam para trás, elas começam a se desenrolar e voltar ao normal. Aquele homem não falava, ele começa simplesmente dizendo glória, 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 glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e começa a chorar. Aquele homem começa dizendo: Deus existe e Ele se lembrou de mim. Deus existe e Ele se lembrou de mim. E de repente aquela senhora, ela começa a entrar em pranto. Aquela vitamina que estava sobre aqueles copos no criado mudo, de repente entra um vento, balança aquele criado mudo, ela cai no chão, o copo quebra, a seringa estoura, a vitamina se esmaia pelo chão. E de repente aquela mulher liga para aquela rádio e diz: eu quero saber aonde é o endereço de Deus. E aquilo ali, ela pega aquele endereço da igreja. E segundo a senhora, ela sai para aquela igreja e vai procurar Deus. Deixou seu marido lá, dizendo glória, dizendo aleluia. O homem estava em pranto, porque ele já não estava mais enfermo, já estava curado. E de repente, quando ela chega na porta daquela igreja, ela para e pensa: mas como eu vou saber aonde é o endereço de Deus? De repente, quando ela chega bem na porta daquela igreja, diz aquela senhora que no momento que o pastor orava lá na sua casa, a lâmpada daquele quarto, ela ficou tão clara, mas tão clara, que ela sentiu o calor da sua luz. E de repente, quando ela chega na porta daquela igreja, ela pergunta: como que eu vou saber que aqui é o endereço de Deus? Quando ela olha para a luz se esvanece, ela cresce o seu calor, ela resplandece a sua luz, e de repente ela fala: aqui é o endereço de Deus. Quando ela põe o seu pé para dentro, diz aquela senhora que a missionária Eva, presidente do circo de oração, levanta ali, que estava orando juntamente com as irmãs do circo, e levanta e vai ao encontro daquela mulher tomada pelo Espírito Santo de Deus. E a missionária começa a falar em mistério. E quando ela chega diante daquela mulher, ela pega na mão daquela mulher e diz: ei mulher, o Senhor manda te dizer que ontem à noite, isso foi no outro dia que a mulher foi na igreja, viu irmãos? Que ontem à noite o Senhor visitou a tua casa, e naquela visita Ele curou o teu esposo. E Deus manda te dizer ainda que aquela flor, ela não pertence mais ao seu jardim. O Senhor te deu ela simplesmente para você regar a tua raiz,
para que ela crescesse na terra, mas a sua semente será distribuída na nação, e toda essa terra irá conhecer o seu nome, porque eu soprarei o nome dela nos 4 cantos da terra. E aquela mulher, na mesma hora, ela aceita Jesus, é batizada com o Espírito Santo de Deus, volta para casa. Mas enquanto aquela mulher estava lá, diz a senhora que chegou o vereador da cidade, bateu na porta, a criança saiu, era o seu Jaquim. Ela disse assim, o seu Jaquim disse para ele: meu filho, cadê tua mãe? Ele disse: não está, seu Jaquim, minha mãe saiu. Ele disse: é porque eu vim trazer umas coisas para ele, para vocês. Ele disse: pode pôr ali no fundo ali. Criança inocente, né, irmãos? Não sabe às vezes nem entender as coisas. Ele disse: pode pôr ali no fundo, seu Jaquim. Aí eles desceram lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cestas básicas. Quando ele desce a última cesta, caiu lá uma caixinha de bombom. A criança correu, pegou aquela caixinha, abraçou e disse: opa, essa só pode ser minha. O espírito de revelação bateu no coração daquele menino. Ele disse: essa aqui Deus enviou para mim. Aleluias, glórias a Deus. E diz a senhora que depois que aquele moço desceu aquelas cestas, ele ia saindo, a criança virou para ele e disse: seu Jaquim, quem foi que mandou essas coisas para nós? O homem olha para aquela criança, uma criança de 7 para 8 anos de idade. Ele caça uma resposta cabível para uma criança e não encontra. E de repente vem na mente dele: eu vou dizer algo para ele. Ele vira para a criança e diz: foi Deus, meu filho, foi Deus que mandou. E toda criança, meus irmãos, ela tem uma coisa com ela, ela é batizada com o Espírito. Por quê? Nada para uma criança está completo. Tudo que você fala para uma criança tem que ter uma conjunção, tem que ter uma complementação. Ah, por que isso? Mas por que aquilo? Ah, por que aquilo outro? Mas por quê? A criança lança o Espírito porque no seu Jaquim, vira para ele e diz: seu Jaquim, mas quem é Deus? Quem que é Deus, seu Jaquim? Ele vira para ele espantado e diz: meu filho, mas você não conhece Deus, meu filho? Ele disse: não, seu Jaquim, eu não conheço. Quem é Deus? Por acaso ele tem algum supermercado? Ele disse: não, meu filho, Deus é aquele que foi morto na cruz do Calvário, foi pregado às suas mãos os pregos, havia buracos na sua mão, nos seus pés, e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa de espinho, o seu sangue descia sobre o seu rosto. Ele olha para o seu Jaquim, aquela criança vira para ele e disse: ah, seu Jaquim, eu conheço Deus. Ele disse: conhece, meu filho, mas como? Ele disse: seu Jaquim, ontem à noite, quando o pastor estava orando no rádio, na sala de casa, veio um vento pela porta da sala, entrou no quarto que estava eu, minha mãe e o meu padrasto. Ele chamava o pai de padrasto de pai. Estava eu, minha mãe e meu pai. Aí eu olhei para a sala, seu Jaquim, eu vi esse Deus andando para lá e para cá. Mas escute, seu Jaquim, realmente ele estava com a sua mão furada, os seus pés estavam furados, sobre a sua cabeça tinha a coroa de espinho, mas naquela cruz, seu Jaquim, ele não está mais. Ele andava para lá e para cá, o sangue dele que descia veio ao encontro do meu pai, e o meu pai levantou daquela cama. Naquela cruz, seu Jaquim, ele não está mais. Naquela cruz ele não se encontra mais, seu Jaquim. Eu conheço Deus. Ontem à noite ele esteve aqui na sala de casa, ele visitou a minha família. Deus está visitando a tua família, Deus está visitando a tua casa, Deus está fazendo você conhecer Ele. Sabe por quê? Porque diz a palavra do Senhor que Ele se manifestou senão para desfazer as obras do diabo, e tudo que o diabo projetou na tua vida, hoje Ele desfaz, porque a vitória é tua. Deus já garantiu. O Senhor visita a tua casa nessa noite, meu querido.
E para terminar a história, aquela senhora foi me contando e disse ela que aquela criança foi crescendo. Aos 15 anos de idade, aquela criança foi consagrada ao obreiro diácono da casa do Senhor, e a história dele foi aumentando e foi crescendo. Aos 16 anos ele começou a pregar a palavra do Senhor, e diz aquela senhora que aos 19 anos ele foi consagrado a missionário, e de repente aos 22 anos de idade aquela criança foi levantada pastor do evangelho do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, aquela criança cresceu, e ela, quando estava saindo de Goiás para o estado de São Paulo, ela ligou para sua avó e disse: vó, eu estou indo para São Paulo pregar a palavra do Senhor, porque a flor cresceu. E ela está aqui hoje para te dizer que Jesus Cristo vive, e tudo que Ele te prometeu Ele vai entregar nas suas mãos, porque contra você não há encantamento, não há nada que prevalece contra os servos do Senhor. A criança cresceu para a honra e glória do Senhor. Ele está aqui hoje. Hoje Ele está aqui dizendo para você que se a sua fé for firme no Senhor, Ele muda a tua história, Ele te tira do cativeiro, Ele te tira da podridão. Aleluias, aleluias. Quando eu estava saindo de Goiás, eu liguei para minha mãe, liguei para minha avó e disse: mãe, vó, eu estou indo para São Paulo, porque o Senhor prometeu que o meu nome ia ser soprado na terra. Pode ter certeza que Ele vai cumprir. Não existe nada que vai ficar para trás, não existe nada que vai ficar esquecido, porque o Senhor te tira do pó e te coloca num lugar seguro e elevado. A tua promessa não foi esquecida. Deus já separou a tua vitória, e o diabo perdeu mais uma vez. Meus queridos, meu padrasto está lá na Barra do Gás, dirigindo a Assembleia de Deus Madureira, que outrora Deus usou o pastor de lá para o levantar do leito. Hoje ele é o pastor dirigente da igreja. Infelizmente, meus queridos, a minha mãe não está nos caminhos do Senhor, ela se desviou. Mas eu creio que o meu Deus é fiel, Ele vai resgatá-la. Mas é uma coisa eu quero dizer para vocês: a nossa fé, ela pode alcançar coisas grandes que você nunca imagina, que você nunca pensou que você iria alcançar. Davi estava lá no campo, estava lá pastoreando as ovelhas. O Senhor disse: ei, para aí, porque chegou a hora de eu te levantar. Vem para cá, porque o teu trono é grande. A promessa de Deus na tua vida é real. Se colocando de pé em nome de Jesus. É muito grande o que Deus faz. Meu padrasto foi curado do câncer. Hoje ele é pastor evangélico, pregador da palavra do Senhor. E eu disse a Deus que por onde eu passasse eu contaria a minha história, porque, meus queridos, quem escreveu a minha história não foi o homem, foi Deus quem escreveu. Quem é o diabo para querer te parar? Quem é o diabo para querer te deter? Quem é esse circunciso Ismael que está se pondo no vosso caminho? Quem é ele para querer tentar parar vocês? A coroa de vocês é de vocês, ninguém vai roubar, porque o Senhor te entrega hoje o seu milagre. Eu quero abençoar a tua vida, eu quero decretar a fé do Senhor na tua vida. Se você não tinha fé, hoje eu declaro a fé sobre a tua vida. Se a tua fé não alcançava, a partir de agora ela vai alcançar, porque a fé é o firme fundamento de tudo na nossa vida. Aleluia!
Fecha os teus olhos, levanta a mão para o céu e diga: eu tomo posse da minha fé sobrenatural. E Deus, a partir de hoje, a minha história não será interrompida, porque o Senhor já escreveu no meu diário a minha matéria, a minha história, e o inimigo vai ter que aplaudir a minha história, porque o Senhor já me deu o Oscar da vitória. Toma posse agora em nome de Jesus. Deus está dando o Oscar, Deus está te dando o Oscar da vitória. Escute bem, infeliz foi o diabo que tentou se pôr no teu caminho, infeliz foi Satanás que tentou atrapalhar a tua história. Deus te fez campeão na terra. Meu Deus, poderoso Senhor da glória, eu quero declarar nessa noite a fé sobrenatural na vida dos teus servos, e em nome de Jesus agora, meu Pai, aquele que não tinha fé, hoje vai brotar a fé. Aquele que não acreditava, hoje vai acreditar, porque Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que faz milagre, Tu és o Deus que opera onde o homem não opera. E nessa noite, Senhor, eu declaro, meu Pai, a fé sobrenatural, em nome de Jesus. Recebe agora aí, recebe agora aí o poder da fé, recebe aí o poder da ousadia, recebe aí agora o poder da tua vitória, o poder da virtude, recebe aí agora a fé sobrenatural, a fé que move montanha, que abre caminho no meio do mar. Recebe aí agora, em nome de Jesus Cristo, a tua promessa se cumprindo na tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Pai, testificar desta vitória na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acesar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, um caminho totalmente assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, um caminho Oh, aleluias. Ele nunca vai desistir de você, Ele nunca vai te esquecer. Aleluias. Ele já escreveu o seu caminhar na terra, sua história Deus já escreveu. Ele não vai desistir de você nunca. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, louvar o Senhor por este momento, agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu sei que eu não sou capaz de nada, eu sei que por mim mesmo eu não alcanço nada, mas como a palavra do Senhor diz, a nossa fé, ela pode tudo no Senhor. Eu creio que Deus vai sempre estar nos abençoando nessa terra. Eu louvo a Deus porque o Senhor até aqui tem me sustentado. Um certo dia eu perguntei: Deus, mas eu tenho orado para tanta gente, o Senhor tem feito tantas coisas, tantas maravilhas, e eu tenho pregado para minha mãe e ela ainda não reconciliou com o Senhor. Por que, Senhor? Ele disse: verdadeiramente é por isso, para que você saiba que quem faz e quem opera sou eu, não é você. Porque se fosse você, você já teria conquistado ela, mas é Deus quem faz, não sou eu.
Tudo que aconteceu aqui hoje foi para a honra e glória do Senhor. E a sua história, Deus está fazendo uma nova história acontecer na tua vida. O seu passado ninguém vai lembrar dele, porque Deus hoje escreve uma nova página. A página velha Deus rasga, escreve uma nova história na tua vida. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Nilza, pela vida dos irmãos Harley, pela vida da família da Maiara, do irmão Márcio, irmã Leia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por cada um de vocês que está fazendo parte da minha história hoje, porque cada um que aqui está hoje está fazendo parte da minha história. Amém, meus queridos? Eu vou chegar lá na frente e vou dizer: Deus pôs pessoas na minha vida para fazer parte da minha história. Assim como Deus pôs na vida de Davi alguém para fazer parte da história dele, Deus está pondo na sua vida também alguém que vai fazer parte da sua história. Deus pôs na minha vida vocês que estão fazendo parte da minha história. Eu sem Deus eu não sou nada, mas com Ele eu posso tudo. Eu posso tudo, porque é Ele quem me fortalece. Amém, meus queridos? Eu peço que você dê uma linda salva de palmas para Jesus. Convida a pastora Nilza. Em nome de Jesus, os irmãos vão cantar. Ele acessou o ceiveiro lá no campo, terminaram seu labor. Toda a terra está suspense, é a volta do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O seu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Jesus vem me buscar. Se alguém acredita nisso, começa a glorificar a Ele nessa noite. A presença dEle é real. Aleluia! Ele está aqui, querido. Celebre nesta noite. Aleluia! Para ficar bonito. Os vagões têm vazio, As mãos, alegria. são ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia: Jesus Cristo já voltou. Veja a multidão subindo, ouço o coro celestial. Todo o céu está se abrindo, nuvem vindo sem igual. Com o som de muitas águas, nós ouvimos entoar. Aleluia, bordeio, nós voltamos para o lar. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O seu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Jesus vem me buscar. Aleluia. Jesus vem me buscar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. Obrigado pela vida do irmão Rodrigo, por cada vida que entrou aqui, com o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus
esteja aqui e em toda a face da terra. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Cumprimenta teu irmão e desejo para ele uma semana de vitória.